Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá pessoal, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade número 103 para a temporada de 2023-2024. Hoje é segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024 e por ser segunda-feira e por estarmos prestes a chegar ao final da 16ª jornada da Liga Portuguesa, só falta um jogo, que vai ser mais logo, mas não é nenhum dos jogos dos candidatos ao título, o Futebol de Verdade de hoje vai ter uma componente, como é que eu lhe hei de chamar, mais longa, relacionada com a revisão desta jornada. Vão passar por aqui, hoje, mais daqui a bocadinho, as reposições das 4 edições do Futebol de Verdade Flash relativas aos jogos dos 4 candidatos ao título neste fim de semana. Isto é, vamos ter aqui 15 minutos de comentário por cada jogo. São os mesmos 15 minutos de comentário que os subscritores Premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, receberam logo na noite dos jogos. Isto é, quem é subscritor Premium, logo na noite dos jogos, recebe o meu comentário com a análise ao jogo, a análise tática, a análise às performances individuais e ainda a análise ao trabalho da equipa de arbitragem. São 15 minutos por cada jogo e vão passar por aqui mais daqui a bocadinho. De modo que deixem-se ficar por aí, que mais daqui a bocadinho vamos ter a reposição das 4 edições deste fim de semana do Futebol de Verdade Flash e por ordem de realização dos jogos. Isto é, primeiro a do Sporting 5, Estoril Praia 1, depois a do Boa Vista 1, Futebol Clube do Porto 1, a seguir a do Aroca 0, Benfica 3, e por fim a do Sporting Clube Braga 1, Vitória Sport Clube 1. E isto quer dizer o quê? Que, tal como eu vos disse aqui na última sexta-feira, muito dificilmente os 4 iriam chegar ao final com vitórias. Quem quiser dar lá um salto é recuar até à edição da última sexta-feira do Futebol de Verdade para ver aquilo que lá estava dito. Eu disse que muito dificilmente iria estar aqui hoje, segunda-feira, a falar de 4 vitórias dos 4 candidatos ao título. A verdade é que 2 deles deixaram pontos pelo caminho. Aconteceu ao Futebol Clube do Porto no Estádio do Bessa contra o Boa Vista e ao Sporting Clube Braga em casa contra o Vitória Sport Clube. Os pontos estão caros e difíceis neste campeonato. Bom, já sabem que se querem receber as edições do Flash logo na noite dos jogos, o que têm que fazer é tornarem-se subscritores Premium do meu Substack. Custa-vos 5€ por mês e essa não é de todo a única vantagem que têm. Têm muitas outras, nomeadamente os textos exclusivos para subscritores Premium. O link para poderem fazer a subscrição fica aqui. E é só darem lá um salto e perceberem então se querem ou não querem, se vos faz sentido ou não vos faz sentido. Hoje, porque temos um bocadinho mais de 1 hora só em edições do Futebol de Verdade Flash, não vai haver, e à partida não vai deixar de haver às segundas-feiras, porque o programa ficaria muito longo e fastidioso, não vamos ter Q&A. Mas se deixaram perguntas na edição da última sexta-feira, não se preocupem que amanhã, quando eu for fazer o Q&A de amanhã, terça-feira, dia 9, vou selecionar as melhores perguntas entre as que ficaram na edição de sexta-feira e aquelas que ficarem na edição de hoje. Portanto, meus amigos, é muito simples. Deixem já o vosso like na emissão de hoje do Futebol de Verdade e toca a deixar perguntas na caixa de comentários, que é para eu depois ter muita boa pergunta para escolher e amanhã teremos aqui uma pergunta daquelas de estalo, daquelas que nos permite discutir as coisas que verdadeiramente interessam no futebol. Bom, vamos lá. O programa de hoje, antes das reposições do Flash, mesmo assim, ainda vai ter um aliciante, que são os ataques rápidos, que vêm já aí a seguir. Futebol de Verdade com António Tadeia. E vamos então rapidamente e em força para os ataques rápidos de hoje, que é segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024. Vamos começar, como começamos sempre, pelo futebol, que neste caso não é de ontem, é do fim de semana todo. De sexta, sábado e domingo. Portanto, há aqui muito futebol para passar em revista. Jogou-se mais uma jornada da Liga Portuguesa. Ainda falta esse Moreirense Casa Pia de mais logo, mas a isso já vou voltar. E os jogos dos principais candidatos também falarei sobre eles um bocadinho mais à frente. Ainda assim, uma nota para a vitória do Farense, que está neste momento a liderar o pelotão de perseguidores. Não é aos 5 da frente, se considerarmos que o Vitória está lá
em cima dos 4 da frente. São os 6 da frente, porque há a realçar esse comportamento meritório do Moreirense. Mas já vamos falar sobre isso mais à frente. De resto, Taça de França, os 128 aves de final. Imaginem só, a Taça de França é uma competição muito, mas mesmo muito aberta. Quem quer inscrever-se, inscreve-se e participa. E então, o que é que aconteceu? O Lille, do Paulo Fonseca, jogou com uma equipa chamada Golden Lion e ganhou por 12-0. É verdade, 12-0. É um resultado brutal, mas que tem que ver exatamente com esta abertura extraordinária daquilo que é a Coupe de France. Porquê? Porque há muitas equipas amadoras, muitas equipas que estão ali mesmo pelo prazer de participar. E às vezes temos surpresas. Já aconteceu haver equipas destas que estão em divisões muito, mas muito mesmo secundárias, conseguirem resultados positivos nestas circunstâncias. Não foi o que aconteceu com este Golden Lion, que apanhou 12-0 do Lille. Não foi o que aconteceu ontem também. O Paris Saint-Germain ganhou o seu jogo por 9-0 também, com toda a tranquilidade, mas já tem acontecido. Mais taças por aí afora. Temos em Espanha a Taça do Rei e algumas dificuldades para os 3 maiores clubes. Vamos lá ver. Aqui estamos a falar de equipas que não são, com certeza, do nível do Golden Lion, mas ainda assim o Real Madrid acabou por se impor por 3-1 à Arandina. A Arandina é uma equipa ali da zona do Douro espanhol, mas ao intervalo estava 0-0. O Atlético de Madrid ganhou por 3-1 também ao Lugo, do Paulo Alves, treinado pelo português Paulo Alves. Ao intervalo estava 1-1. Portanto, só nas segundas partes é que tanto o Real como o Atlético conseguiram resolver as suas eliminatórias. O Barça avançou mais cedo, conseguiu ganhar vantagens, chegou ao 2-0, depois ao 3-1, mas acabou por ganhar apenas por 3-2 ao Babastro, outra equipa dos escalões inferiores. Portanto, também algumas dificuldades para os 3 grandes espanhóis nos jogos da Taça do Rei deste fim de semana. Houve taça também em Inglaterra, e na Taça de Inglaterra há 2 jogos a realçar, do meu ponto de vista. Um deles era evidente, foi o confronto entre o Arsenal e o Liverpool. O Liverpool foi ganhar ao Emirates por 2-0, mas impôs-se sobretudo porque foi mais competente na altura de finalizar. E basta olharmos, por exemplo, para o índice de golos esperados das 2 equipas neste jogo. O Arsenal, que não marcou nenhum golo, devia ter marcado 1.71. Foi esse o XG com que chegou ao final dos 90 minutos. Do outro lado, o Liverpool, que fez 2 golos, devia ter marcado 0.65. Portanto, o Arsenal criou mais, produziu mais, mas quem ganhou foi o Liverpool. Isto para dizer o quê? Vou aproveitar para fazer aqui uma pequena passagem por aquilo que escrevi hoje de manhã no Último Passo. E deixo-vos aqui o link para poderem aceder à edição de hoje do Último Passo. Está lá no meu Substack, em tadeia.substack.com, e é para todos. Não é texto exclusivo para subscritores premium. Portanto, toda a gente recebe, desde que seja subscritor, nem que no mínimo gratuito, e quem não é subscritor, porque não está para isso, de dar o e-mail, porque acha que eu depois vou começar a mandar para lá vendas de Tupperwares, não vai acontecer, mas de qualquer maneira, respeito isso. Quem não é subscritor, muito pura e simplesmente, pode só seguir o link que eu deixei ali atrás e vai lá parar e ler o texto na mesma. Bom, o que não vai acontecer é que depois não vai receber os outros no e-mail. Mas quanto a isso, vocês é que sabem. O que eu escrevi hoje, e isto já gerou ali algum debate, por exemplo, na minha página de Facebook, e eu, quando o debate no Facebook é elevado, eu até vou lá e respondo. Tenho-me privado de o fazer muitas vezes, porque na maior parte das vezes o debate não é elevado, mas desta vez fui lá e respondi, porque há uma coisa muito curiosa. Se nós olharmos para aquilo que é a produção, o nível de produção das equipas no campeonato português e o nível de produção que permitem aos adversários e de criação que permitem aos adversários no campeonato português, chegamos a conclusões muito interessantes. Por exemplo, a equipa que menos oportunidades permite que os adversários criem é o Sporting, mas o Sporting não tem a melhor defesa. Quem tem a melhor defesa é o Benfica, que permite que os adversários criem mais possibilidades de golo. Nomeadamente, à frente do Benfica, ou melhor do que o Benfica neste particular, está o Sporting, o Moreirense, atenção ao Moreirense, embora o Moreirense tenha um jogo a menos, e isso é importante, ainda vai jogar logo à noite, o Futebol Clube do Porto, e só a seguir é que foi o Benfica. Depois,
Por outro lado, a equipa que mais possibilidades de golo cria no campeonato é o Benfica. Mas o Benfica não é o melhor ataque da Liga. O ataque mais concretizador. O ataque mais concretizador é o do Sporting Clube Braga, que está à frente do Benfica. Mas aquilo foi sobretudo, o texto, foi sobretudo para refletir um bocado em torno dos alvos de mercado do Benfica e do Sporting, que neste momento são as duas equipas que estão mais bem colocadas no campeonato para chegarem ao final a lutar pelo título. E para olharmos para aquilo e para percebermos que, apesar de tudo, o Sporting no início da época estava a defender melhor do que está neste momento. Neste momento o Benfica está a melhorar muito o seu comportamento defensivo. E, ao contrário, o Sporting no início da época estava a atacar pior do que está neste momento. Está a melhorar bastante o seu comportamento ofensivo. Enquanto o Benfica melhora defensivamente, o Sporting melhora ofensivamente. E isto quer dizer que provavelmente vamos ter um campeonato interessante daqui até ao final. Pronto. Isto porquê? Porque o índice XG... Depois aparece muita gente que não está interessada em debater. Está interessada só em fazer ruído. A dizer, eu pensei que o melhor ataque era o que fazia mais golos. Não, nem sempre. Está a ver? É da mesma maneira que eu posso ser um cozinheiro de estalo, mas se não tiver o condimento que me faz falta, se calhar a coisa não fica boa. E muitas vezes há equipas que produzem muito, mas não finalizam tão bem. Há equipas que produzem menos, mas finalizam melhor. Há equipas que permitem que os adversários produzam e criem muito, mas depois têm um melhor comportamento defensivo perto da sua baliza. Há equipas que, pelo contrário, têm um melhor comportamento defensivo mais à frente, mas mais atrás não são tão eficazes. E, portanto, isto é aquilo que nós podemos ver se olharmos um bocadinho com mais atenção para os números, e daí que este índice, no meu ponto de vista, seja um índice interessante que as principais empresas de estatística que andam à volta do futebol valorizam e têm valorizado cada vez mais, até criando depois outras variações. Bom, vamos em frente, porque estávamos a falar da Taça de Inglaterra. Já vos falei aqui do Arsenal-Liverpool, a registrar a goleada de 5-0 do Manchester City ao Huddersfield, e não tanto por causa do resultado, mas sobretudo porque assistimos ao regresso do Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne entrou meia hora do final, ainda fez uma assistência, vai ser com certeza um incremento importante para a equipa do City. E depois há aqui um aspecto que tem a ver com uma pequena reflexão que eu acho que vale a pena fazer. O Nottingham Forest do Nuno Espírito Santo empatou em casa com o Blackpool, que é oitavo na Ligue 1. A Ligue 1 é o terceiro escalão do futebol inglês. E isto quer dizer o quê? Que vai haver jogo de desempate. Porquê? Porque em Inglaterra, na Taça de Inglaterra, a coisa ainda se faz à antiga, como se fazia em Portugal quando eu era miúdo. Se o jogo acaba empatado, joga-se um prolongamento. Se no final do prolongamento o jogo continua empatado, há segundo jogo no campo da equipa que estava a jogar fora. Eu gosto desta ideia. Agora, o Nuno Espírito Santo não gosta. E o Nuno Espírito Santo não gosta porque isto lhe vai atrofiar um bocadinho mais o calendário. E os calendários hoje são muito mais complicados do que eram há 40 anos, quando eu era miúdo. E, portanto, isto é uma coisa que eu acho que deve ser pensada. Esta é uma ideia que eu acho que é justa. Acho que é mais justo resolver a coisa assim do que com grandes penalidades, com desempate por penaltis. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que os calendários garantam que ela é uma ideia praticável. E eu acho que, neste momento, dificilmente é praticável. Bom, mais futebol no fim de semana, só para passarmos por Itália. Está ao rubro, a luta pelo topo da Série A. Neste fim de semana, tanto o Inter como a Juventus ganharam, mas ganharam com golos nas compensações. O Inter ganhou em casa ao Verona por 2-1. Golo do Fratesi ao minuto 90 mais 3. Até gerou ali depois umas imagens curiosas e um bocadinho provocatórias, porque nos festejos o Fratesi acabou por mostrar os slips, e isto não foi, enfim, há muitas fotos e muita coisa à volta disto, o que é que... Enfim, bom... Também é uma coisa que está à margem, mas 2-1, gol do Fratesi aos 90 mais 3. E a Juventus, que ainda na meio da semana tinha aviado a Salernitana por 6-1 em jogo da Taça de Itália, em casa, desta vez tinha que deslocar-se a Salerno, belíssima região no tacão da bota de Itália, e viu-se e desejou-se para ganhar. Esteve a perder, acabou por ganhar por 2-1 também, com golo do Dusan Vlahovic ao minuto 90 mais 1. Portanto, ganharam os dois
nas compensações, o que quer dizer que neste momento Inter 48 pontos, Juve 46, são os dois principais candidatos à luta pelo título em Itália, porque o Milan, que é terceiro, já vem com 39. E nem vos digo o que é que se está a passar com o Nápoles, que já vai, salvo erro, a 20 pontos do topo. Portanto, é o pior, e isto eu sei dizer-vos que é o pior campeonato de um campeão nos últimos anos. Nos últimos anos largos. Portanto, há muito tempo que não se via um campeão fazer um campeonato tão mau no ano a seguir àquele em que ganhou o título. É o chamado efeito Spalletti, mas ao contrário. Já, enfim, previa-se. E eu acho que o próprio Spalletti deve ter previsto isto e por isso mesmo também foi à vidinha dele. Está neste momento na seleção de Itália, onde a expectativa não é assim tão grande, porque nos últimos anos a seleção tem claudicado. Se ele fizer alguma coisa, será um herói. Em Nápoles, eu acho que já seria completamente impossível repetir aquilo que foi feito na época passada com Spalletti e muito menos o foi sem Spalletti. Até porque a aposta feita pelo Sr. De Laurentiis no Rudi Garcia não me pareceu de todo ser a mais correta. Ele próprio diz que já disse depois que no dia em que o contratou percebeu que estava a cometer um erro, mas ainda o deixou ficar durante algum tempo. E neste momento, com Walter Mazzarri, também dificilmente ficará até ao final da época, porque as coisas em Nápoles estão a correr bastante mal. Bom, visto o futebol do fim de semana, vamos ao futebol de hoje. E hoje não há muita coisa, mas ainda assim, dois jogos que merecem a pena e vale a pena darmos alguma atenção. Amanhã já vai começar a Taça de Portugal e amanhã já vamos ter jogos da Taça de Portugal, mas disso falaremos amanhã. Para já, aquilo que há a dizer é que hoje, 8h15, são os dois à mesma hora, vamos ter um Moreirense Casa Pia, que é o jogo que encerra a 16ª jornada da Liga Portuguesa. O Moreirense, se ganhar, vai encostar ao Vitória. Neste momento está a 4 pontos, mas com um jogo a menos, sendo que o Vitória é o quinto e que também já está ali um bocadinho a morder os calcanhares ao Sporting Clube Braga. Enfim, portanto, a coisa não estão assim muito longe. Excelente campeonato este que está a ser feito pelo Moreirense. Em jogo vão estar, portanto, o 6º classificado e o 12º. Depois, à mesma hora, há um jogo que à partida não deveria ter grande história, mas como as coisas estão, vamos a ver. É o Wigan Manchester United. O Wigan é 18º da Ligue 1, da Ligue 1, assim é que é. A Ligue 1 é em França. Terceiro escalão do futebol inglês, mas o Manchester United, enfim, nunca se sabe muito bem o que é que vai sair dali e quando é que aquilo pode dar barraca. Portanto, eu acho que é sempre de dar um olhinho, dar uma atenção para perceber qual vai ser a cara que vai ser mostrada hoje pela equipa do Erik ten Hag. Ora bem, visto o futebol do fim de semana, hoje já tivemos conferências de imprensa de Ruben Amorim e Sérgio Conceição, precisamente porque amanhã vão entrar em ação os dois na Taça de Portugal. O Sporting receberá o Clube Desportivo Tondela e o Futebol Clube Porto visita aquela que tem sido a sua besta negra desta época, o Estoril, que juntamente com o Benfica e o Barcelona foram as equipas que já ganharam 2 vezes ao Futebol Clube Porto nesta temporada. Portanto, alguma coisa o Estoril está a fazer bem. Primeiro, a conferência de imprensa, não sei qual aconteceu primeiro, por acaso, porque eu não os vi em direto, só vi depois. Mas tomei aqui nota primeiro e, portanto, vou falar primeiro da conferência de imprensa do Ruben Amorim, sobretudo para falar aqui um bocadinho desse rumor que tem vindo a ganhar corpo, sobretudo nas redes sociais, que é a possibilidade do Rafa, do Benfica, vir a assinar pelo Sporting no final da época. O Ruben Amorim disse aquilo que, enfim, na cabeça de qualquer um de nós faz sentido, que é: não há qualquer hipótese disso vir a acontecer. Porquê? Porque o Rafa é uma das figuras do Benfica, porque o Rafa ganha muito mais do que qualquer jogador do Sporting, porque o teto salarial do Benfica é superior ao teto salarial do Sporting, porque, apesar do Rafa, em tempos, antes de ser provavelmente profissional, ter dito numa entrevista que o clube do seu coração era o Sporting, dificilmente ele iria querer esse tipo de holofotes em cima dele, porque já se sabe que mudar de um clube para o outro é sempre uma coisa complicada, mas é uma coisa que não faz, de facto, muito sentido. O que nos leva a pensar de onde é que vem este rumor. E eu tenho várias possibilidades, enfim, não sei de onde é que ele vem, mas tenho várias. E porque é que ele anda a ser tão alimentado? Tenho várias possibilidades para falar do tema. E aqui, enfim, é só perceber de onde é que vem a notícia. Porque sabendo de onde é que vem a notícia, percebemos quais são os objetivos. A notícia pode vir do campo do empresário do jogador, por exemplo,
Porquê? Porque numa altura em que o Rafa acaba contrato com o Benfica, se calhar tem uma oferta boa do Golfo Pérsico, mas não lhe apetecerá muito ir para lá, porque isto é melhor aqui. Se calhar quer ver se o Benfica se chega à frente com um bocadinho mais de condições para ele poder, afinal de contas, ficar cá. Enfim, e isto pode ser uma forma de pressionar. Apressem-se, apresentem uma proposta, porque há esta hipótese de ir para o Sporting, vocês não vão querer isto. Outra hipótese é ter sido posto a circular pelo próprio Benfica, para, no fim, quando chega ao final da época, se o jogador sair e não vai para o Sporting, pelo menos isto é um comprimido que custa um bocadinho menos a engolir pelos adeptos, porque, enfim, vai para o Golfo Pérsico, não ficou no Benfica, mas o Sporting também não conseguiu, e também pode ter sido posta a circular pelo próprio Sporting. E porquê? Com objetivos muito semelhantes àqueles que são apresentados a propósito do empresário do jogador, que é tentar fazer com que o Benfica acabe por gastar mais na tentativa de renovar com o jogador. Portanto, sabendo de onde é que vem a notícia, percebe-se qual é o objetivo. Não sabendo de onde é que vem a notícia, a única coisa que temos que fazer é juntar o tic e o tec e pensar assim, isto não faz muito sentido, pois não? É aquilo que me parece a mim também. Bom, Sérgio Conceição falou também no rescaldo do jogo com o Boa Vista, do empate com o Boa Vista, e antes da partida contra o Estoril, e de tudo aquilo que disse Sérgio Conceição, que foi muito em linha com aquilo que já vinha dizendo nas últimas conferências de imprensa. Aquilo que me parece mais digno de realce é o facto de Sérgio Conceição, mais uma vez, se agarrar à mesma questão, que é a atitude competitiva. E ele diz mesmo que quem ganha mais duelos é que ganha os jogos. Portanto, eu acho que esta é uma ideia que tem vindo a ser arraigada no Futebol Clube do Porto nos últimos tempos, mas da qual eu acho que o Porto precisa cada vez mais de evoluir. E também escrevi um bocadinho sobre isso no último passo de hoje de manhã. O Futebol Clube do Porto, e o Sérgio Conceição já lá está no Futebol Clube do Porto há muito tempo, e para o Porto ótimo, ainda bem que assim é, porque eu sou e sempre fui a favor da estabilidade, mas a questão é que pelo Sérgio Conceição já passaram plantéis muito distintos. Aquele primeiro plantel, que é campeão em 2017-2018, é um plantel com pouca qualidade individual e muita qualidade competitiva. Depois já passaram por lá plantéis, por exemplo, aquele que foi campeão em 2000... enfim, agora já não sei se foi em 2020 ou em 2022. Creio que foi 2022, exatamente, que é o plantel que tem o Vitinha, que tem uma série de jogadores, ainda tem meio ano de Luís Dias, é o plantel que tem jogadores de maior capacidade individual, técnica, criativa, e para o qual era preciso uma abordagem ligeiramente diferente. E não há aqui grupos iguais. O grupo que o Porto tem neste momento é um grupo que precisa, do meu ponto de vista, que, enfim, obviamente tem que ser competitivo, obviamente tem que ser capaz de encarar os duelos numa perspectiva de os ganhar, mas não pode ser um grupo posto a jogar com base nessa ideia. Aquilo que me parece é que há ali jogadores que, por mais que levem tempo, têm que começar a mostrar serviço e têm que começar a ser-lhes dadas oportunidades de mostrar serviço. E falo aqui do Nico, falo aqui do Ivan Reimer, falo aqui do Francisco Conceição, que são jogadores que, do meu ponto de vista, fazem falta para que este Porto seja um bocadinho mais forte no plano da criação. Depois é verdade que o Porto, na sua última linha defensiva, não está muito favorecido e, se calhar, por isso também o treinador quer uma equipa mais batalhadora e mais capaz de ganhar os tais duelos, para impedir que a linha defensiva fique tão exposta. Mas a verdade é que, enquanto a perspectiva for essa, de ganhar os duelos, de ser competitivo, de jogar com a faca nos dentes, a equipa vai sofrer em termos de criação e isso vai acabar por ter os seus reflexos. Bom, mercado, só para acabarmos os ataques rápidos, que já vão mesmo assim longos, mas é normal, porque havia futebol do fim de semana para rever. Começa a crescer também a ideia de que Gonçalo Guedes pode sair do Benfica neste mercado de janeiro e ser apresentado no Villarreal. Gonçalo Guedes já foi figura do Valência, já se sabe que Valência e Villarreal ali há uma rivalidade grande. Eu já me pareceu no início da época que fazia pouco sentido prolongar o empréstimo do Gonçalo Guedes no Benfica, e disse-o e escrevi-o na altura, e afinal de contas chega-se à conclusão que assim é, porque não só o Benfica está a tapar com um jogador que não lhe pertence e que não pode
nunca valorizar vagas que podem servir para os jogadores que lhe pertencem poderem crescer. Eu, na altura, escrevi isso a propósito, por exemplo, do empréstimo do Schelderup, mas, além do Schelderup, ainda estão aí a chegar agora já o Prestiani e depois o Rolaiser, que são também jogadores para a mesma posição. São extremos. E, portanto, faz-me pouco sentido a mim que o Benfica está... E atenção, a questão aqui até pode dizer, mas o Wolverhampton, que é quem empresta ao jogador, paga os salários. Está bem, mas a questão é que se ele lá está, depois acabará por ter que ser utilizado e, sendo utilizado, está a tapar a possibilidade de progressão aos jogadores que o Benfica quer ver progredir, porque lhe pertencem. Uma coisa é ter um emprestado que é uma figura indiscutível. Outra coisa é ter um emprestado que anda ali a batalhar para ter minutos. Não faz muito sentido, do meu ponto de vista. Bom, mais coisas. Mercado nacional. O Portimonense vai ter Hildeberto, que chega da China, mais um atacante, vem do Renan. O Vasco Fernandes, que tinha tido alguns problemas no Casa Pia, no tempo do Filipe Martins, aparentemente vai mesmo sair e vai jogar para os Chaves. Já é um veterano, mas é um jogador com uma capacidade para jogar ainda na Liga, na principal Liga Portuguesa. Um dos jogadores de talento do Futebol Clube do Porto, que parece que vai mesmo sair, é o Gonçalo Borges, que será emprestado ao Lille, do Paulo Fonseca, e de volta em breve estará aí já o Francisco Geraldes, médio criativo, embora, lá está, não muito competitivo, que esteve a jogar no Golfo Pérsico e saiu e vai poder estar disponível para quem quiser, naturalmente, livre para quem quiser apresentá-lo. Lá fora, fala-se muito da possibilidade de Tiago Djaló assinar pela Juventus, o que seria excelente, se ele jogar, seria excelente numa perspectiva de seleção portuguesa, e já foi apresentado Fernando Santos pelo Besiktas. Fernando Santos vai voltar ao ativo, depois de fracassar como selecionador da Polónia, vai estar agora num dos grandes clubes da Turquia. Enfim, é mais um trabalho complicado no qual me parece que Fernando Santos se vai meter. Nota ainda para o empréstimo de Timo Werner pelo Leipzig ao Tottenham, regresso a Londres do avançado alemão, depois de ter passado pelo Chelsea sem o sucesso que se acharia possível, e para a oficialização, não sei se já foi oficializado pela CBF, mas já foi pelo São Paulo, de Dorival Júnior como futuro selecionador do Brasil. Falhou mesmo a hipótese Carlo Ancelotti, que já renovou pelo Real Madrid, e então vai ser Dorival Júnior. Vamos a ver se daqui até à Copa, ou se é alguém que os brasileiros vão acabar por utilizar e dispensar lá mais para a frente. Bom, já sabem, já a seguir vem aí a reposição das 4 edições deste fim de semana do Futebol de Verdade Flash. Por ordem, Sporting 5, Estoril 1, Boa Vista 1, Futebol Clube Porto 1, Aroca 0, Benfica 3 e Sporting Clube Braga 1, Vitória Sport Clube 1. São 15, 16 minutos de comentário a cada um destes jogos, o que quer dizer que ainda vamos ter mais uma hora de futebol de verdade. Não sei se já vos disse, mas se não disse, digo agora. Pedir-vos para deixarem o like na emissão de hoje do programa e, além disso, sugerir-vos que se inscrevam aqui no canal para ver se fazemos crescer esta comunidade. É muito simples, basta seguirem este link e clicarem em cima do botão que diz inscreve-te aqui. Ora, muito bem, é só clicar em cima do botão, inscreverem-se, fazermos crescer a comunidade e depois fazerem-me o favor também de fazer mais 2 coisas. A primeira é clicarem em cima do sino para ativarem as notificações e assim serão sempre avisados quando houver novos conteúdos aqui no canal e, por fim, deixarem perguntas na caixa de comentários, que é para eu ter muitas perguntas boas para escolher amanhã, quando regressar aqui ao Futebol de Verdade, mais uma edição do Q&A. Vamos então passar às edições deste fim de semana do Futebol de Verdade Flash. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 5, Estoril Praia 1. Quase parecia um jogo de hóquei patins, o Sporting Estoril. Tantas foram as situações de baliza que apresentou e as ocasiões em que as duas equipas foram capazes de superar as primeiras zonas de pressão adversárias e se lançavam depois em velozes ataques verticais imparáveis, a não ser por más decisões do condutor da bola.
Ganhou o Sporting por claros 5-1, um resultado primeiro engordado na segunda parte, quando o Estoril subiu as linhas e foi em busca de reduzir a desvantagem, e depois encurtado quando, após os 3-0, os Leões baixaram a sua intensidade no pressing e os adversários passaram a ameaçar. No fim, as ocasiões de golo foram tantas que o jogo bem podia ter ficado num 9-3, a que o índice total de golos esperados de 5,26 não faz minimamente justiça. É que, além dos 5 golos que marcou, o Sporting acertou mais 3 vezes nos postos da baliza de Marcelo Carné, 2 delas na mesma jogada, perdendo ainda uma mão cheia de situações com jogadores isolados frente ao guarda-redes. E, ainda que só na segunda parte, também o Estoril ficou a dever a finalizações desastradas a possibilidade de reentrar no jogo antes de se consumar a goleada. As duas equipas entraram em esquemas táticos semelhantes, que explicarei mais à frente, mas foi o Estoril quem foi em busca do desencaixe, promovendo a saída a 4, com o central Parra e o médio Olsgrove a fazerem de laterais. No Sporting, jogaram os dois alas mais ofensivos, Jenny Catamo à direita e Nuno Santos à esquerda, e a equipa entrou numa simetria pouco habitual. Os Leões tinham, contudo, executantes mais fortes e tiveram o exclusivo das situações de perigo no primeiro tempo. Gonçalo Inácio, aos 2 minutos, e Pedro Gonçalves, aos 11, estiveram perto do 1-0, que chegou ao minuto 21, um minuto depois do primeiro remate estorilista, que foi um livre de Olsgrove defendido por Adam. Yulman verticalizou para Gyökeres, que aguentou bem a chegada de Rodrigo Gomes, e da linha de fundo serviu Edwards para um golo fácil. O Estoril procurava já aí subir as linhas de pressão, mas isso só lhe expunha mais a zona defensiva, que o Sporting faria uma e outra vez. Jenny Catamo ao minuto 26 e Nuno Santos aos 34 perderam o 2-0, que chegou com justiça nos descontos da primeira parte. Catamo lançou Gyökeres, que desta vez superou Vital e, do lado direito, deu mais um golo fácil a Edwards. Como a segunda parte começou com o 3-0, marcado a meias entre um remate de Nuno Santos e um desvio infeliz de Pedro Álvaro, a trair Carné, o jogo tornou-se num nunca acabar de transições. O Estoril ia em busca de um golo que reabrisse a partida e podia ter-se aproveitado do relaxamento defensivo do adversário para o fazer, em remates de Alejandro Marquês, ao minuto 53, e de Rodrigo Gomes, aos 54. Só que, ao mesmo tempo, a equipa de Vasco Seabra tinha cada vez menos capacidade para parar as saídas leoninas. E sempre que o Sporting passava a tal primeira zona de pressão subida, entrava no meio-campo ofensivo em situações de igualdade numérica que lhe podiam ter valido uma goleada bem mais ampla. Catamo perdeu 4-0 ao minuto 57. Tiago Araújo desperdiçou nova ocasião de reduzir aos 60, mas quem marcou mesmo foi a equipa da casa. Pedro Gonçalves desarmou Quandredi a meio campo e foi com bola até à entrada da área, de onde marcou com classe. O 5-0 não chegou aos 75, é um lance no qual Edwards primeiro e Trincão depois acertaram nos postos, mas sim aos 78, marcado por Trincão, após mais uma longa corrida com bola e um belíssimo remate. Cassiano ainda reduziu, aos 82 minutos, mas mesmo depois disso os Leões podiam ter voltado a ampliar por Gyökeres, que, isolado, tanto desviou do guarda-redes que viu o remate sair ao lado. Ou até por Pedro Gonçalves, que nos descontos acertou ele também no poste. No final, os 5-1 refletiram com justiça o que acontece quando duas equipas boas se preocupam mais em jogar do que em impedir o adversário de o fazer. E vamos então à fotografia tática deste jogo. Um jogo que era particularmente curioso, porque frente a frente estavam duas equipas que geralmente atuam em 3-4-3, mas que têm alguma tendência para promover o desencaixe através do comportamento, ora dos centrais, ora dos laterais. Mas hoje foi o Estoril quem o fez, conforme já vos disse atrás, mas já vamos passar a esse pequeno detalhe, que foi um por maior na forma como o jogo foi decorrendo. O Sporting fez 4 alterações relativamente ao 11 que tinha ganho por 2-1 em Portimão, na última jornada. Porquê? Porque não tinha Diomande e Morita, que já foram para as suas seleções nacionais. Em vez de Diomande apareceu Gonçalo Inácio, em vez de Morita reapareceu também Yulman. E Inácio e Yulman tinham estado castigados na última jornada. Depois, além disso, houve ainda a troca de Luís Neto por Eduardo Quaresma, como central direito, e de Paulinho por Daniel Bragança, o que levou ao avanço, ou ao regresso de Pedro Gonçalves para o trio da frente. Assim sendo, o Sporting apareceu no 3-4-3, muito simétrico desta vez,
porque tinha dois alas particularmente ofensivos. Estava Jani Catamo a jogar pela direita e Nuno Santos a jogar pela esquerda. Adam era o guarda-redes, três de trás com Quaresma, Inácio e Mateus Reis, Catamo à direita, Nuno Santos à esquerda, Yulman e Bragança no meio-campo e o trio de ataque com Edwards na meia-direita, Pedro Gonçalves a partir da meia-esquerda e Gyökeres no corredor central. Notou-se muito a tendência de Edwards vir para dentro e é isso que o Sporting consegue promover quando tem a tal saída a 3. Foi isso que aconteceu hoje com Quaresma, Inácio e Mateus Reis a fazerem saída a 3, o que quer dizer que, projetando Catamo e Nuno Santos, era permitido a Edwards e a Pedro Gonçalves jogarem mais dentro do bloco do adversário, que ainda por cima era um bloco que dava algum espaço, porque é assim que joga o Estoril. Quanto ao Estoril, Vasco Seabra fez duas alterações relativamente ao 11 que tinha ganho por 4-0 ao Farense na última jornada, e elas foram as trocas de Mateus Fernandes, que está emprestado pelo Sporting, por Juan na zona de meio-campo, e ainda a troca de ponta de lança de Cassiano por Alejandro Marquês. Provavelmente porque considera que Marquês é mais forte no trabalho defensivo e poderia ser assim mais fácil ao Estoril meter a tal primeira zona de pressão mais alta. Mas a principal nuance do sistema tático do Estoril foi a forma como este 3-4-3 se transformava em 4-3-3 quando a equipa tinha posse de bola. O que é que acontecia? Muito simples. Raul Parra, o central direito, abria como lateral direito nesse momento, deixando os outros dois centrais, Pedro Álvaro e Bernardo Vital, a funcionar exatamente como centrais. Como os dois alas, Rodrigo Gomes à direita e Tiago Araújo à esquerda, apareciam muito na frente e apareciam na mesma linha do ponta de lança, Alejandro Marquês, quem ia fazer a saída a 4 atrás era o centrocampista Olsgrove, que neste início de construção aparecia como lateral esquerdo. Depois, o que acontecia era que quando Reddy era uma espécie de maestro do meio-campo, era ele que ordenava as coisas a meio-campo, tendo à frente dele, a pedirem o toque, Guitane e João Marques, os dois avançados interiores, que nessa altura se convertiam em dois médios interiores. Assim sendo, lá está o 3-4-3 do Estoril, que tinha Parra, Pedro Álvaro e Bernardo Vital como centrais, Rodrigo Gomes e Tiago Araújo como alas, Olsgrove e Quandredi como médios e Guitane e João Marques no apoio a Alejandro Marquês, transformava-se no tal 4-3-3 em início de construção. Mais uma nota para vos dizer que o Estoril procurou sempre defender alto, ia à procura da saída de bola do Sporting com ações de pressão nem sempre eficazes, é verdade, mas também o Sporting tinha alguma dificuldade para meter o seu pressing mais alto e tentava quase sempre só condicionar a saída de bola do Estoril, que a conseguia fazer muitas vezes com qualidade. Atrás, o Estoril defendia em 5-4-1, porque Rodrigo Gomes e Tiago Araújo baixavam para a mesma linha dos defesas e, nessa altura, Guitane e João Marques abriam como médios-ala defensivos. Bom, alterações a este estado de coisas. Quem mexeu primeiro foi o Sporting, que ao minuto 52 trocou Daniel Bragança por Francisco Trincão, o que levou a que Pedro Gonçalves baixasse para formar então meio-campo com Yulman. Depois, ao minuto 62, foi a vez de mexer o Estoril. Alejandro Marquês cedeu a vaga no ataque a Cassiano, e aí, nesta altura, já com o resultado em 3-0, a ideia era ir à procura de marcar e não tanto de impedir o adversário de jogar, daí que entrasse Cassiano, um avançado mais forte com bola, não tão forte no trabalho defensivo. Ao mesmo tempo, Vasco Seabra trocou Raul Parra, o tal central que, em posse de bola, se tornava lateral direito, por Mangala, o que levou a uma reordenação do trio de trás do Estoril. Passou a ter Pedro Álvaro como central direito, Mangala passou para central do meio e Bernardo Vital manteve-se como central esquerdo. Depois, ao minuto 71, foi a vez do Sporting voltar a mexer e fez logo 3 alterações. Eduardo Quaresma saiu para a entrada de Luís Neto, sem alterações táticas a assinalar. Yulman cedeu a vaga a meio campo a Essugo, também sem alterações táticas a assinalar. E Nuno Santos saiu para a entrada de Ricardo Gaio, o que levou a que Jani Catamo passasse da direita para a esquerda, mantendo a posição de ala. 2 minutos depois foi o Estoril quem mexeu também.
Saíram Guitane e Tiago Araújo, sendo que para o lugar de Guitane, como avançado interior direito, entrou Heriberto e para o lugar de Araújo entrou Wagner Pina, o que levou à mudança também de Rodrigo Gomes do lado direito para o lado esquerdo, porque Wagner Pina foi jogar como ala direito. Finalmente, últimas alterações. Ao minuto 80, quando Redi, no meio-campo do Estoril, cedeu a vez a Michel. E ao minuto 81 foi a vez de Edwards, no Sporting, sair para a entrada de Paulinho. Creio que, sobretudo, para defender bolas paradas, embora tenha sido curioso que, após a entrada de Paulinho, o Sporting sofreu 3 cantos consecutivos e ao terceiro acabou mesmo por encaixar o golo do Estoril. E foi assim que as duas equipas se puseram em campo. Não houve grandes exibições na equipa do Estoril, porque quase todos os jogadores acabaram por cometer erros que lhes penalizaram o rendimento. Guitane, muito ausente do jogo durante a primeira parte, tem um erro crasso num momento em que acaba por dar um golo anulado ao Estoril, quando escolhe meter o passe em Rodrigo Gomes e o faz já no momento em que Rodrigo Gomes está em posição de fora de jogo, mas poderia bem mais cedo ter definido o lance, entregando ao Alejandro Marquês do outro lado, porque haveria aí, nessa altura, a possibilidade do Estoril chegar ao empate 1-1, que podia ter levado a um jogo diferente. Mas Guitane esteve muito fora do jogo na primeira parte. Na segunda começou a aparecer, saiu, foi substituído precisamente quando estava a começar a ter espaço para meter a sua arte na partida, e o que quer dizer que, apesar de tudo, os melhores da equipa do Estoril ainda foram Olsgrove, um jogador com muito critério na zona do meio-campo, e João Marcos, que se mostrou sempre lutador, batalhador, dificuldades de Araújo e Rodrigo Gomes para controlarem as laterais, bem como dos centrais para controlarem as movimentações de Gyökeres, que é um jogador muito complicado. Carné fez ainda assim um par de boas defesas, mas sofreu 5 golos e isso nunca é muito positivo, como é evidente. No lado do Sporting, bem os 3 centrais, todos eles. Inácio fez uma partida muito segura do ponto de vista defensivo, não tão esplendorosa a atacar como é habitual. Quem atacou mais com bola foi Mateus Reis. Quaresma ainda tem um momento de corte muito importante no remate de Rodrigo Gomes, que poderia ter reduzido o resultado para 3-1 e voltado a pôr o Estoril no jogo, mas tem também um momento de um passe longo em que isola Nuno Santos na cara do guarda-redes, que podia bem ter dado um golo ao Sporting. Bem Yulman, na forma de verticalizar o jogo do Sporting a meio campo, e era isso que o jogo estava a pedir. Bem Nuno Santos também, sempre acelerativo, melhor do que Jani Katame na partida de hoje, mas os dois homens do jogo foram claramente Edwards e Gyökeres. Edwards, pela forma como conduziu dentro do bloco do Estoril, sobretudo durante a primeira parte. Na segunda parte vimos mais outros jogadores. Gyökeres, porque não marcou na partida de hoje, mas fez 3 assistências, com boa vontade até 4. As 2 primeiras são claras. É ele que ganha a posição, é ele que ganha no corpo a corpo, ganha a linha de fundo e entrega a bola a Edwards para finalizações fáceis. Depois, faz uma assistência com a mão, num lançamento de linha lateral para Nuno Santos, embora depois o golo seja atribuído a Pedro Álvaro, autogolo, e portanto fica complicado que esta assistência lhe seja acreditada, mas foi Gyökeres quem marcou rapidamente o lançamento lateral para deixar Nuno Santos em boa posição para rematar, e por fim é ainda dele o passe para Francisco Trincão no 5º golo do Sporting, só que nesse momento Trincão ainda teve que fazer um longo slalom, uma longa caminhada com a bola, pelo que também é complicado estar aqui a contabilizar a assistência para Gyökeres. Mais ainda, Gyökeres foi importante no momento do golo de Pedro Gonçalves, mesmo sem tocar na bola, porque é com a corrida dele que os 2 centrais que estavam em 2-2 na entrada da área do Estoril foram atrás de Gyökeres e permitiram que Pedro Gonçalves acabasse por rematar. Foi muito importante Edwards, mas para mim o herói do jogo é Viktor Gyökeres. Digo-vos já que foi boa a arbitragem de Cláudio Pereira neste Sporting Estoril, embora vos traga aqui 4 lances para assinalar e 3 deles com decisões corretas. A primeira só para dizer que, à primeira vista, parecia que a Gyökeres estava muito mais em jogo do que estava, na verdade, no lance do primeiro golo do Sporting. Pelas imagens iniciais, parecia que ele estava claramente atrás do penúltimo defensor do Estoril, afinal, depois veio-se a perceber pelas linhas do fora de jogo que eram apenas 2 centímetros. Mas viu bem o árbitro auxiliar, que deu logo condição ao jogador do Sporting para prosseguir a jogada. Depois,
Ao minuto 32, voltou a estar bem o árbitro auxiliar, neste caso o outro, na anulação de um golo ao Estoril, por fora de jogo de Rodrigo Gomes, no momento em que recebe o passe de Guitane. Estava já para lá também do penúltimo defensor da equipa do Sporting. Boa decisão também da equipa de arbitragem, depois confirmada pelo VAR. Por fim, ainda boa decisão ao minuto 86, quando não marcou um pedido de grande penalidade de Cassiano, que sentiu a chegada de Mateus Reis e imediatamente se deixou cair para tentar ganhar uma falta que, na verdade, não existiu. Portanto, mais uma boa decisão. Na verdade, erros apenas detetei numa arbitragem que se preocupou em deixar sempre jogar e que, se calhar, por isso mesmo, se deixou trair neste momento, que é um momento em que há, de facto, uma falta do Rodrigo Gomes sobre o Ricardo Jogaia, ao minuto 77, junto à bandeirola de canto. Seria um livre, canto mais curto, a favor do Sporting, que não foi dado pela equipa de arbitragem, e o árbitro auxiliar estava bem em cima do lance, mas deu para perceber depois, pela repetição, que neste caso havia mesmo falta. Mas é como vos digo, preocupou-se Cláudio Pereira sempre em deixar jogar, sempre em permitir que o jogo fluísse, e às vezes este é o preço a pagar por este tipo de arbitragens, que no entanto foi globalmente muito boa. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Boa Vista 1, Futebol Clube Porto 1. Foram a alma e a combatividade de uma equipa do Boa Vista em enormes dificuldades para aguentar a intensidade do jogo, mas também a pobreza do futebol ofensivo e depois a ineficácia na finalização das situações de perigo que ainda assim o Futebol Clube Porto conseguiu criar, a justificar o empate no derby da cidade do Porto. Os Dragões passaram toda a segunda parte instalados no meio-campo do adversário, ante uma equipa achadrezada que no final, reduzida a 10 homens, já nem sequer tentava jogar e se limitava a dar chutões para a frente, preparando-se de imediato para ter de aguentar novo embate. A questão é que mesmo com 68% de posse de bola e uma superioridade territorial avassaladora, o Futebol Clube do Porto não criou mais do que um par de ocasiões flagrantes de golo, ainda que pudesse ter chegado à vitória num dos muitos remates da ressaca de que foi beneficiando em função do recuo do Boa Vista. Os Dragões chutaram 24 vezes e acabaram com um índice de golos esperados de 2,26, que justificaria até o 2-1, mas deixaram-se abater pela imprecisão na finalização e pelas sucessivas interrupções do jogo, que só na primeira parte já tinha tido tantas faltas como o Sporting Estoril em 90 minutos. 16. Sérgio Conceição voltou a apostar na disposição estreita da equipa, com os dois médios-ala a jogarem por dentro e os pontas de lança a procurarem as faixas laterais, mas o esquema acabou por ser presa fácil do Boa Vista, pelo menos enquanto na equipa de Ricardo Paiva foi havendo pernas. O primeiro remate a sério demorou 16 minutos a aparecer e surgiu de uma bola parada, um canto de André Franco, que Tony Martínez cabeceou para a defesa instintiva de João Gonçalves. E o segundo e o terceiro deram os dois golos. Marcou o Futebol Clube do Porto por Tony Martínez aos 23 minutos, num lance que teve inspiração de Eustáquio no passe, corrida de PP à linha, tentativa trapalhona de calcanhar de Evanilson, mas depois uma assistência já deitado no chão do ponta de lança brasileiro para a conclusão fácil do espanhol. Empatou o Boa Vista por Bruno Lourenço 5 minutos depois, de cabeça, num livre lateral em que se destacou a descoordenação entre Pepe e o resto da linha defensiva portista. O empate premiou a subida no campo dos achadrezados, que só a perder se aventuraram para lá da linha divisória e faziam ali o primeiro remate do jogo. Mesmo assim, até ao intervalo, o maior destaque foi uma defesa de Diogo Costa, após tiro de longe de Bozenic, que podia perfeitamente ter dado 2-1 ao Boa Vista. Foi aos 37 minutos e até final, só num lance de existência de Seba Pérez, aos 53, a equipa da casa chegou à área do Futebol Clube do Porto. Toda a segunda parte foi passada em torno da baliza de João Gonçalves, que mesmo assim nem sequer teve de defender muito. João Mário, a passe de Tony Martínez, na sequência do melhor ataque coletivo do Futebol Clube do Porto, mandou o que podia ter sido 1-2 sobre a barra, aos 55 minutos. E até final, só mesmo dois remates em arco da entrada da área, o primeiro de Nico Gonzalez aos 72 minutos e o segundo de Dani Namazo, já nos descontos, podiam ter castigado o sofrimento boavisteiro. Ambos passaram ao lado, porém, e os achadrezados acabaram por ver premiado com 1 ponto o sofrimento com que conseguiram levar até ao fim uma equipa com evidentes limitações físicas. O Futebol Clube do Porto podia ter ganho?
podia, sem dúvida. Mas a equipa continua a evidenciar problemas de criação e hoje, ao contrário do que sucedeu na semana passada contra os Chaves, não conseguiu superá-los com a obtenção do golo da vitória. E vamos então fazer a fotografia tática deste Boa Vista Futebol Clube do Porto. No caso do Boa Vista, houve 4 alterações feitas por Ricardo Paiva ao 11 que tinha perdido em Barcelos com o Gil Vicente na última jornada da Liga Portuguesa. Chidozi e Bruno Onyemaechi já foram para a seleção da Nigéria e, portanto, não podiam jogar hoje. Em vez deles apareceram Sassou, regressado de lesão, e Fernando Ferreira, este a atuar como lateral esquerdo. Depois, mais à frente, houve aí sim a recuperação de Seba Pérez e Makutá, dois médios que eram titulares desde naquele esplendoroso início de temporada do Boa Vista, mas que vinham de lesão também. Então, nesse caso, para lhes dar espaço, saíram do 11 Vukotic e Salvador Agra, que se lesionou, o que levou a que Bruno Lourenço passasse a ocupar uma posição no corredor direito. Assim sendo, o Boa Vista apareceu no seu 4-3-3 habitual, que defensivamente se transformava em 4-5-1, com João Gonçalves na baliza. Depois, Pedro Malheiro era o lateral direito, Fernando Ferreira o lateral esquerdo e a dupla de centrais era formada por Sassou e Abascal. À frente deles, surpreendentemente, o médio mais defensivo não era Seba Pérez, e era ele que jogava ali com Petit, mas sim Makutá. Com Petit, Makutá era o jogador que se adiantava mais na pressão ao adversário. Veremos depois se esta alteração teve que ver exclusivamente com o encaixe na equipa do Futebol Clube do Porto e nas características dos jogadores do Futebol Clube do Porto, ou se Ricardo Paiva vai voltar a dispor o seu meio-campo assim. Portanto, Makutá como médio mais recuado e à frente dele Seba Pérez na meia-direita e Reizinho na meia-esquerda. Bruno Lourenço era o médio-ala direito, Tiago Moraes o médio-ala esquerdo e Bozenic o ponta de lança. Do ponto de vista defensivo, a equipa do Boa Vista pedia sempre aos seus médios-ala, tanto Bruno Lourenço de um lado, como sobretudo Tiago Moraes do outro, que acompanhassem os defesas laterais do Futebol Clube do Porto. Tiago Moraes fez muita piscina atrás de João Mário, que acompanhava até perto da linha de fundo e o que fez com que muitas vezes ele aparecesse como quinto elemento do setor defensivo do Boa Vista. Do outro lado, é verdade, Bruno Lourenço dividia um bocadinho esse acompanhamento a Wendel com Seba Pérez, que também pode ter sido por isso, aparecia mais por aquele lado para compor melhor o corredor. Para atacar, ou para começar a atacar, enquanto foi tendo capacidade para ligar a equipa, o Boa Vista baixava Seba Pérez para formar a linha de 3 com os dois centrais, Sassou e Abascal, e depois projetava Pedro Malheiro na direita e Francisco Ferreira na esquerda, deixando a Bruno Lourenço e a Tiago Moraes a tarefa de se aproximarem no espaço interior de Bozenic. Sucede que, à medida que o jogo foi decorrendo, ou porque os jogadores estavam a voltar de lesão, ou porque não estavam nas melhores condições físicas, ou porque estavam pouco rodados e com pouca competição, o Boa Vista foi tendo dificuldades para ligar o jogo e passou a apostar cada vez mais nas bolas longas. Primeiro ainda para Bozenic, na ponta final do jogo, já para ninguém, só mesmo para afastar a bola da sua grande área. Quanto ao Porto, muito bem. Sérgio Conceição fez 3 alterações relativamente à equipa que tinha ganho aos Chaves na última jornada por 1-0. Regressou Pepe ao centro da defesa, sacrificando Zé Pedro. Alain Varela estava castigado e por isso não pôde jogar. Apareceu em vez dele o Gruitch e o Mehdi Taremi foi embora para a seleção do Irão e em vez dele apareceu o Evanilson. O que é que isto gerou? Um Futebol Clube do Porto no habitual 4-4-2 ou, se quisermos dizê-lo antes assim, no habitual 4-2-2-2. Porquê? Porque cada vez mais esta equipa do Porto mete os médios-ala por dentro. Diogo Costa foi o guarda-redes, João Mário e Wendel, os dois laterais, com liberdade para darem largura da equipa até à linha de fundo contrária. Portanto, eram eles que se projetavam e que asseguravam a largura desta equipa do Porto. Pepe e Fábio Cardoso eram os dois centrais e depois, à frente dos dois centrais, em linhas de dois, apareciam primeiro Gruitch e Stefano Eustáquio, os dois médios, e depois, a jogarem por dentro, o André Franco, que vinha da direita para o meio,
e o PP que vinha da esquerda para o meio. Para compensar estes movimentos interiores dos médios-ala, o que é que o Porto pedia aos seus pontas de lança, que eram Tony Martínez e Evanilson, que abrissem um pouquinho mais nas alas. Então, assim sendo, Evanilson apareceu a jogar muitas vezes sobre a esquerda e Tony Martínez muitas vezes sobre a direita. Isto não deu os resultados esperados, porque o Boa Vista foi 100% capaz de bloquear as iniciativas do Porto e com o 1-1, ao minuto 61, o Sérgio Conceição mudou. Começou por trocar Tony Martínez e André Franco por Galeno e Francisco Conceição, aproximando a equipa, então, aí sim, de um 4-2-3-1. Porquê? Porque abria agora Francisco Conceição claramente na direita, abria Galeno claramente na esquerda e tinha PP a jogar nas costas do ponta de lança, que era Evanilson. Ao minuto 69, troca de médios, com a saída de Stephen Eustáquio e a entrada de Nico Gonzalez, e por fim, ao minuto 79, com o Boa Vista já quase incapacitado de jogar, saíram Gruitch e João Mário para as entradas de Ivan Raime e Namazo. O que é que isto gerou? Um Flóculo do Porto a jogar então com com PP como lateral direito, com Pepe e Fábio Cardoso como centrais, o Endel como lateral esquerdo, dupla de médios formada por Nico Gonzalez e Ivan Raime, que aparecia por ali, e depois Francisco Conceição a jogar na direita, Galeno a jogar na esquerda e Dani Namazo com Evanilson na frente. Na ponta final do jogo, até Fábio Cardoso apareceu como ponta de lança também, auxiliar os que já lá estavam para carregar o Porto até ao golo da vitória, que não apareceu. E o Boa Vista? Bom, no caso do Boa Vista, mexeu Ricardo Paiva pela primeira vez ao minuto 61, quando trocou Bruno Lourenço por Luís Santos. E aqui, perdão, a ideia era claramente a de conseguir suportar melhor Pedro Malheiro, o lateral direito que já tinha visto cartão amarelo, e então foi preciso colocar ali um segundo jogador, também com capacidade defensiva, à frente dele, para o impedir de ter que ver eventualmente um segundo amarelo. Sucede que Luís Santos entrou e um minuto depois viu também um cartão amarelo. E isso levou o Ricardo Paiva a trocar os alas. Isto é, mandou Luís Santos para o lado esquerdo e Tiago Moraes para o lado direito, para ter então alguém com capacidade para poder eventualmente ver um amarelo próximo de Pedro Malheiro, que conseguiu chegar ao final do jogo sem ser expulso. Ao minuto 70, troca de médios com a saída de Reizinho e a entrada de Ibrahima Camará. Ibrahima Camará, jogador mais físico e mais defensivo, foi colocar-se primeiro sobre a direita do meio-campo com o Makutá na mesma como médio-centro, Camará como médio interior direito e mantendo-se depois passando Seba Pérez para médio interior esquerdo. Porquê? Porque também terá achado nessa altura Ricardo Paiva que precisava de proteger melhor aquele setor. E ao minuto 77... saiu o Francisco Ferreira em claras dificuldades físicas para entrar Berna. Berna foi para médio-ala esquerdo, auxiliando então Luís Santos, que passou de médio-ala para defesa esquerdo, e trocou ainda Tiago Moraes por Martim Tavares. Não tinha outra opção. Martim Tavares é um ponta de lança, foi jogar como médio-ala direito para auxiliar do ponto de vista defensivo. Perdão. E trocou ainda Seba Pérez por Vukotic, que foi então colocar-se sobre a meia-direita do meio-campo. Passou o meio-campo do Boa Vista então a ter Ibrahima Camará como médio-centro, Vukotic como médio interior direito e Makutá como médio interior esquerdo. A verdade é que na ponta final do jogo, Martim Tavares e Berna já eram uma espécie de segundos laterais e depois da expulsão de Ibrahima Camará, o Boa Vista já estava disposto num 4-4-1, que muitas vezes era quase um 6-2-1, porque tinha os 4 homens da defesa e depois ainda tinha Martim Tavares a funcionar quase como segundo lateral direito e Berna a funcionar quase como segundo lateral esquerdo. Foi uma resistência heroica, mas que levou o Boa Vista até ao fim com um empate a uma bola. Não houve grandes exibições, nem de um lado, nem do outro. Mas vamos olhar para as duas equipas para tentar encontrar aqui um herói. E vamos começar pelo Boa Vista. João Gonçalves não comprometeu. Fez uma boa defesa, não fez muitas mais, mas acabou por ser importante na forma como a equipa aguentou o resultado. Abascal esteve bem na proteção da sua área. Foi do quarteto defensivo o mais competente e aquele que manteve a sua ação durante mais tempo. Da mesma forma que os médios, enquanto foram tendo pernas, foram sendo também importantes
importantes para bloquear as saídas do Porto. Seba Pérez e Makutá, claramente a precisarem de mais minutos para poderem jogar e para poderem ser mais úteis à equipa. Tiago Moraes teve compromisso defensivo e Bozenic, enquanto foi sendo capaz também de acorrer aos lançamentos longos, foi dando luta à defensiva adversária, mas isso não durou também durante muito tempo. Quanto ao Porto, há uma grande defesa de Diogo Costa, naquele tal remate de Bozenic, que podia ter colocado o Boa Vista na frente do marcador, e depois não há, assim, enfim, Eustáquio teve algumas boas iniciativas, mas saiu cedo. Gruitch perdeu muitos passos para poder ser considerado como um herói deste jogo. PP parece-me que ainda assim foi o mais contínuo e inspirado, mas sem rasgos que permitissem à equipa desbloquear o resultado, da mesma forma que entrou muito bem no jogo o Nico Gonzalez, a deixar até um bocado a dúvida por que razão é que ele não está mais tempo na equipa. Tanto ele como Galeno acabaram por entrar bem. Portanto, dificuldades grandes para poder aqui escolher um herói do jogo, mas sendo que os boavisteiros ficaram mais agradados com o resultado do que os portistas, acabo por optar por Abascal, foi o líder da defensiva do Boa Vista. Não gostei, francamente, da arbitragem de Manuel de Oliveira neste Boa Vista Flóculo Porto. Primeira questão, apitou demasiado. Foi sempre assinalando demasiadas faltas, até, curiosamente, muito mais a favor do Flóculo Porto do que contra. E já vos disse aqui que, até ao intervalo, este Boa Vista Porto tinha tido tantas faltas, 16, como o Sporting Estoril nos 90 minutos. E destas 16, 11 tinham sido assinaladas a favor do Flóculo Porto. O que me leva a pensar que, quando se queixa tanto, e Sérgio Conceição voltou a queixar-se hoje do excessivo número de faltas que são assinaladas, se calhar tem que começar também a trabalhar um bocadinho mais a resistência física dos seus jogadores, porque muitas destas faltas são lances nos quais seria, se calhar, possível continuar a disputar a bola em vez de procurar o relevado. Ora, muito bem. Vamos olhar então para os lances caso a caso, para aqueles que poderiam ter sido ou não os principais erros da arbitragem de Manuel de Oliveira. Dá a ideia que pode ter ficado um cartão amarelo por mostrar a João Mário ao minuto 19, quando acerta com o cotovelo na cara de Tiago Moraes. Depois, ao minuto 39, pareceu-me bem, ao não assinalar grande penalidade por causa de uma mão de Abascal nas costas de Stefano Eustáquio, embora tenha sido uma decisão em contraciclo, com aquelas que ele foi patrocinando durante quase todo o jogo, porque em quase todo o jogo, aquele tipo de lance, se fosse a meio campo, seria falta. Na área, ele achou que não devia ser. Para mim, não era, mas, de acordo com o critério que Manuel de Oliveira foi utilizando durante a partida, teria de ser. Depois, ao minuto 51, foi a primeira de várias faltas que Pedro Malheiro fez quando já tinha cartão amarelo, e eu acho que por uma delas, pelo menos, se calhar deveria ter visto o segundo. E, por fim, ao minuto 65, não há também, do meu ponto de vista, grande penalidade de Gruitch sobre Bozenic. É um lance de ombro a ombro, embora, lá está, se fosse a meio campo, o critério de Manuel Oliveira, na maior parte dos casos, mandaria assinalar falta. Neste caso, ele não a assinalou. Depois há o caso da expulsão de Ibrahima Camará, ao minuto 88, há uma confusão. Optou o árbitro por expulsar o jogador do Boa Vista por causa da confusão que se gerou antes da marcação de um livre a favor do Flóculo do Porto. E, por fim, ao minuto 90 mais 11, houve 11 minutos de desconto no jogo, pareceu-me excessivo também, há um pedido de grande penalidade por parte do Flóculo do Porto no remate de Pepe, que vai bater em Pedro Malheiro, mas bate no abdômen e não no braço. Portanto, não havia também razão para que fosse marcada a grande penalidade. Nota final, com um bocadinho de humor, houve dois lances em que ficaram por marcar pontapés de canto a favor do Boa Vista. O árbitro deu pontapés de baliza. A diferença relativamente ao erro que este mesmo árbitro, Manuel de Oliveira, cometeu no Portimonense Sporting na semana passada, é que desta vez, depois, o Flóculo do Porto, no seguimento do pontapé de baliza, não fez golo. Porque senão estaria Manuel de Oliveira, mais uma vez, debaixo dos holofotes e por razões não necessariamente positivas. Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Aroca 0, Benfica 3. A quinta deslocação consecutiva sem sofrer golos na Liga valeu ao Benfica uma vitória justa e baseada na capacidade para controlar o jogo sem bola. A equipa de Roger Schmidt está a crescer muito à base da segurança com que se defende atrás, efeito que ganhou corpo desde a estabilização de Orsnes e Morato nas laterais e que recebe de Trubin um contributo enorme pelas paradas que assina e pela segurança que dá. O jogo de hoje, em Aroca, o Benfica ganhou-o depois com a ligação Di Maria-Rafa a funcionar às mil maravilhas. Foi o argentino que descobriu o português para os lances dos dois primeiros golos, conseguidos através da exploração da armadilha do fora de jogo, que os donos da casa já tinham feito funcionar na anulação de mais dois tentos, numa tarde irrepreensível de Rafa na finalização e na definição. A maneira como o Benfica chegou aos 2-0 pode servir para desmerecer na estratégia de Daniel Sousa, que optou por subir o bloco, indo pressionar a saída de bola encarnada e depois, como é natural, apresentando igualmente uma última linha bastante alta no campo. Mas a verdade é que foi graças a essa ideia que o Aroca teve duas excelentes situações para marcar, quando o Sila interceptou um par de saídas de bola do Benfica e deixou Rafa Mujica em excelente posição. O que matou o Aroca, nesta altura, foi o desperdício, não foi o arrojo. O jogo começou marcado por esta nuance tática, que detalharei melhor mais à frente. E se na anulação dos tais dois golos a Rafa, aos 15 e aos 30 minutos, se percebia que mais cedo ou mais tarde alguma vez a coisa haveria de passar, a primeira situação de frição nasceu na baliza de Trubin, quando o Sila aproveitou um mau passe de Otamendi e assistiu Mujica para um remate ao lado, ao minuto 22. É na saída de bola que está hoje a maior dificuldade do Benfica. E isso viu-se. Até que veio o golo. Aos 39 minutos, Di Maria isolou Rafa na profundidade, entre o central e o lateral, e tendo visto Derro Barrena defender o primeiro remate, o atacante encarnado marcou na recarga. Mujica e Cristo, o primeiro permitindo a defesa da Trubin e o segundo chutando para fora, após mais uma interseção de Sila, ao minuto 41, perderam o empate, mas até ao intervalo era o Aroca quem mais rematara. 7 tiros contra 4. Sucede que a segunda parte praticamente começou com o segundo gol do Benfica. Outra vez Di Maria a isolar, outra vez Rafa e outra vez no mesmo espaço. Mas desta vez, em vez de vir para a baliza, Rafa virou rasteiro para o segundo poste, onde Coxo fez um golo fácil. Até final, a história do jogo é uma história de solidez e controlo por parte do Benfica, que deu a bola ao adversário, baixou para segurar o resultado e continuou a criar perigo, mas agora em contra-ataques. Sila ainda perdeu uma situação promissora, desta vez após recuperação de bola de Cristo, ao minuto 56, mas daí até final, quem ameaçou marcar foi apenas o Benfica. João Mário, aos 58 minutos, e Rafa, aos 62, este por causa de um ressalto de bola num tufo de relva levantada antes do remate, visaram demasiado alto, mas Musa, aos 85, fez mesmo o terceiro, dando na bola com a parte de fora do pé em antecipação após cruzamento de Coxo. O resultado terá sido algo exagerado e definitivamente o Aroca fez por merecer a marcação de um golo, mas a vitória do Benfica é tão inquestionável como a segurança que a equipa achou atrás. O Aroca teve mais bola, 52%, e igual número de remates, 11, mas a superioridade benfiquista nos golos esperados foi evidente, de 2,3 para 0,9. Taticamente, estas duas equipas, Aroca e Benfica, são dois autênticos hinos à estabilidade neste momento. O Aroca utilizou exatamente o mesmo 11 que tinha usado na última jornada do campeonato, a vitória por 4-1 na Amadora contra o Estrela. Não fez nenhuma alteração Daniel Sousa. Jogou com Derro Barrena na baliza, depois uma linha de 4 homens atrás, formada por Milovanov como lateral direito e Tiago Gaio como lateral esquerdo, par de centrais, Galovic e Ravi Montero. Dois médios centro, Eboué Kouassi e ainda David Simão, com Morlai Sila a jogar sobre a esquerda, e isto foi de certa forma surpreendente, esperava-se que fosse Cristo a jogar por ali, e com Razón Remeiro a jogar sobre a direita. Cristo González foi segundo avançado atrás de Rafa Mujica. A equipa
começava a defender em 4-2-4, bloco particularmente alto. Porquê? Porque juntava Cristo, Morrica, Razon e Silá, os quatro, para pressionarem a saída de bola que o Benfica fazia, baixando um homem para o espaço entre os centrais, ou para o lado dos centrais, geralmente Coxo. Mas causou o Aroca muitas dificuldades ao Benfica neste momento, no momento em que colocava a equipa a jogar muito alto, a defender muito alto. Depois, no seu meio-campo, naturalmente, Razon e Silá baixavam para formar linha com os outros dois médios, que eram Eboué Kouassi e o David Simão, e a equipa do Aroca passava a defender em 4-4-2. Agora, há uma coisa que é evidente. Uma equipa que quer defender alto, uma equipa que quer constranger a saída de bola do adversário e promover recuperações de bola na frente, não pode depois, naturalmente, ter uma última linha defensiva baixa, porque senão aumentaria bastante aquilo que é o espaço entre as linhas. Portanto, se uma equipa quer ir morder a saída de bola do adversário na frente, a sua última linha atrás tem que estar também subida e tem que jogar como jogou a do Aroca, fazendo uso do fora de jogo e abrindo ali alguma possibilidade do adversário poder explorar a profundidade. E foi por aí que o Benfica criou mais vezes perigo, mas a verdade é que não haveria uma coisa, que foram as tais recuperações de bola que criaram as três situações de perigo de que o Aroca beneficiou na partida, sem haver a outra, que era a linha defensiva subida, que depois pode ter custado ao Aroca os momentos dos dois primeiros golos do Benfica, mais ainda daqueles que foram anulados. Bom, do outro lado, Roger Schmidt fez duas alterações à equipa que tinha jogado com o Famalicão e tinha ganho também por 3-0 na última jornada do campeonato, mas a verdade é que essas duas alterações foram para promover o regresso ao 11 dos dois jogadores que são habitualmente titulares e que não estavam nessa altura. Otamendi porque estava castigado, Di Maria porque tinha prolongado as férias na América do Sul. Sendo assim, o Tomás Araújo cedeu lugar ao Otamendi e o Tiago Gouveia cedeu lugar ao Di Maria. Apareceu, portanto, o Benfica no seu clássico 4-2-3-1. O sistema é o de sempre. Trubin na baliza, Orsnes, lateral direito, e Morato, lateral esquerdo, com António Silva e Otamendi como par de centrais. Depois, dupla de médios formada por João Neves e Coxo, e mais à frente, Di Maria a atacar a partir da direita, embora com movimentações interessantes em que ele muitas vezes abria junto à linha, promovendo a entrada de Orsnes, o lateral, mais no espaço interior. Rafa era segundo avançado nas costas de Artur Cabral e João Mário jogava mais sobre o lado esquerdo. Este é o Benfica do costume. A diferença é que o Benfica, no jogo de hoje, e cada vez mais está a confirmar isto, está a ter mais capacidade para controlar o jogo defensivamente atrás, à medida que vai perdendo capacidade para impor a pressão mais na frente e para fazer as tais recuperações altas, que eram a sua imagem de marca, por exemplo, na época passada. Muito disto tem que ver, na minha opinião, com o facto de Orsnes, que jogava na frente na época passada, estar agora a jogar atrás. É ele o verdadeiro esteio defensivo desta equipa do Benfica. Vamos lá. Alterações. O primeiro a mexer foi Roger Schmidt, que ao minuto 72 trocou de ponta de lança, e já seria uma alteração que estava no plano de jogo. Saiu Artur Cabral para entrar Musa, e um minuto depois foi a vez do Aroca mexer também. Já estava a perder por 2-0, havia já pouca fé de Daniel Sousa, com certeza, em mudar o resultado. Nessa altura trocou Razon Remeiro por Buquia, sem alterações táticas, porque Buquia foi colocar-se também do lado direito do ataque. E trocou de ponta de lança Rafa Morrica, que já tinha perdido duas situações de perigo nesta partida. Se deu lugar a Benji Mitchell, um jogador diferente, mais veloz, menos posicional. Depois, ao minuto 78, para ajudar mais a este tal futebol mais de organização defensiva mais posicional, Roger Schmidt trocou João Mário por Florentino. Florentino foi colocar-se no meio-campo ao lado de João Neves, indo Coxo jogar pelo lado esquerdo do ataque, ou para a meia esquerda do ataque, para a posição em que antes estava João Mário. E é verdade que Coxo dali ainda assistiu Musa para o terceiro golo. Portanto, foi uma experiência bem sucedida, coroada de êxito. Ao minuto 80, voltou a mexer o Aroca, trocando o médio centro mais defensivo, Eboué Kouassi, por Pedro Santos, um jogador mais condutor e com mais capacidade para atacar.
E, por fim, ao minuto 85, saiu ainda Silá para entrar Treza, mas nessa altura já o jogo estava definitivamente perdido. Aliás, foi por aí que o Benfica marcou o 3-0. Um minuto depois de se colocar em vantagem por 3-0, Schmidt esgotou as alterações com as saídas de Rafa, Orsnes e Di Maria, três jogadores fundamentais, para as entradas de Gonçalo Guedes, Tomás Araújo e Tiago Gouveia, sendo que Tomás Araújo foi colocar-se como lateral direito. Isto é, o Benfica acabou o jogo a jogar com 4 defesas centrais na sua linha de trás, embora 2 deles utilizados como laterais. Tomás Araújo como lateral direito, Morato como lateral esquerdo, António Silva e Otamendi como defesas centrais. O jogo foi engraçado e teve exibições também muito interessantes. E vamos começar por olhar para a equipa do Aroca, onde houve 3 jogadores acima de todos os outros. E todos eles na linha da frente. Gostei muito de ver Morvai Silá jogar como médio-ala extremo esquerdo, porque foi muito agressivo no momento da recuperação da bola, muito inteligente na interseção. É um jogador que tem rotinas, inclusive, de jogar como médio-centro, como jogador capaz de pautar todo o futebol da equipa, e ali percebeu sempre onde é que a bola ia cair e acabou por ser ele estar na origem das situações das maiores situações de perigo da equipa do Aroca. Também bem Cristo, porque foi também da sua criatividade, da sua capacidade de condução que nasceram as melhores iniciativas do Aroca, tal como esteve bem David Simão, um jogador também sempre inteligente e criterioso na zona de meio-campo. Os heróis do jogo, no entanto, estavam do outro lado. O Benfica ganhou por 3-0 e é normal que assim seja. Ora bem, vamos lá. Trubin, muito importante numa defesa que fez ao minuto 41, quando o Morrica lhe apareceu na frente e podia perfeitamente ter feito o empate. Voltou a mostrar que lhe pertence muito esta segurança defensiva do Benfica. Estou a gostar mais, à medida que os jogos vão avançando, das prestações de Orsnes e Morato como laterais. Parece-me que estão perfeitamente à altura já neste momento, não só a defender, mas também a atacar. A dinâmica entre Orsnes e Di Maria do lado direito é bastante interessante, com Di Maria a abrir junto à linha e Orsnes a vir para o espaço interior. E depois, Di Maria pode estar muito tempo desligado do jogo, mas quando tem aqueles pormenores que, enfim, definem a classe que ele tem, acaba por ser decisivo para o jogo, tal como gostei muito de Musa quando entrou, porque voltou a marcar, e geralmente quando entra, marca. Kokshu apareceu bem também, sobretudo no meio-campo ofensivo, não tão bem quando baixava para vir ajudar a equipa a sair a jogar, mas o herói do jogo foi, mais uma vez, do meu ponto de vista, Rafa. Aliás, quando Rafa marcou 1-0 e assistiu para o 2-0, eram já 5 os golos consecutivos do Benfica em que ele estava diretamente ligado. Depois não esteve na jogada do 3-0, que passa por Kokshu, por Morato e termina com a finalização de Musa, mas de qualquer maneira tem sido um jogador fundamental pelas suas acelerações para o futebol ofensivo do Benfica. É ele hoje, mais uma vez, o herói do jogo. Foi trabalhosa a arbitragem de Fábio Veríssimo, tantos foram os lances de fora de jogo que levaram a golos anulados e um deles depois com a sua anulação revertida. Mas vamos lá, caso a caso, para perceber o que é que há a dizer sobre Fábio Veríssimo. Aos 15 minutos, anulou um golo a Rafa, por fora de jogo de Artur Cabral, que foi lançado por João Neves e estava, depois de serem vistas as linhas, 18 centímetros atrás do penúltimo defensor do Aroca. Depois apareceram já por aí imagens a contestar a colocação das linhas. Eu parto sempre do princípio que elas estão bem colocadas e que muitas vezes aquilo que temos, e tem a ver com o ângulo de colocação das câmaras, são ilusões de ótica relativamente àquilo que é o posicionamento dos jogadores. Acredito naquilo que vem do VAR, e se o VAR diz que eram 18 centímetros fora de jogo, então a mim quer-me parecer que sim, que o serão. Aos 30 minutos, mais um golo anulado a Rafa, desta vez por fora de jogo do próprio Rafa no momento do passe de Orsnes. Desta vez foram 45 centímetros a estar na origem da anulação e, mais uma vez, decisão tomada corretamente pela equipa de arbitragem e depois caucionada pelo VAR. Ao minuto 45 mais 2, foi a vez de ser anulado um golo do outro lado, desta vez a Cristo, por fora de jogo de Morrica, no momento em que recebe o passe do próprio Cristo, e este foi um lance absolutamente claro, não precisou sequer da colocação das linhas e da revisão muito detalhada por parte do VAR. E por fim, ao minuto 48, a equipa de arbitragem no campo começa por anular o golo de Kokshu, por fora de jogo de Rafa,
Depois percebe-se que a Rafa está em jogo por 46 centímetros e o VAR reverte a decisão inicial da equipa de arbitragem. Mais um aspecto a detalhar acerca deste lance é que o frame que é mostrado na transmissão não é depois o frame que é utilizado pelo VAR para ser analisado a posição de Rafa, o que é também perfeitamente normal. As pessoas é que começam logo a construir aqui teorias da conspiração à volta da coisa, não tem nada a ver com isso. Há aqui dois processos que são diferenciados. Há um processo que tem a ver com a realização do jogo que chega até nós e o realizador para ali porque acha que é ali, e depois há um outro processo que tem a ver com a análise que é feita pelo VAR, que vai analisar todos os ângulos para definir exatamente o momento preciso em que é feito o toque para o jogador, e é aí que depois vai buscar, através da coordenação das câmaras, aquilo que é o posicionamento na câmara do fora de jogo. Portanto, há um primeiro frame, também já houve gente que depois já veio dizer que não, que foram arranjar um frame em que o jogador estava em jogo. Mais uma vez, digo a mesma coisa, acredito naquilo que é a colocação das linhas do VAR, mas neste caso ter-se-á enganado então a equipa de arbitragem no campo, porque o VAR reverteu. Por fim, 3 lances de pedido de grande penalidade, todos pelo Benfica. Aos 7 minutos não há penalti de Ravi Monteiro sobre Orsnes. É Orsnes quem tropeça no defesa do Aroca. Portanto, decisão correta. Ao minuto 80, Musa pede também grande penalidade por uma carga de ombro, que é evidente, carga de ombro de Tiago Jogaio, ombro a ombro. Não há aqui também nenhuma falta. E ao minuto 89, o Benfica pede ainda penalti por mão de Milovanov, mas o braço está junto ao corpo e em posição natural. Portanto, sempre corretas as decisões de Fábio Veríssimo, que teria cometido um erro grave, mas não cometeu porque o VAR não deixou. Portanto, boa a arbitragem da equipa liderada por Fábio Veríssimo. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting Clube Braga 1, Vitória Sport Clube 1. Foi intenso, emocionante e taticamente rico, o mais afamado dos derbys do Minho, que opõe o Sporting Clube Braga e o Vitória Sport Clube. Sabedor das dificuldades que o esperavam, Artur Jorge apresentou um Braga na sua versão mais conservadora. Esteve quase sempre por cima, mas sem criar muito perigo até ao momento em que se adiantou num golaço de Vítor Carvalho. Só aí é que Álvaro Pacheco deu ordem de soltura à sua equipa, refrescando a frente e mandando para lá mais gente à medida que o relógio se aproximava do fim. Acabou por ser recompensado com outro golaço, este obtido por João Mendes. Quando o Vitória empatou, ao 8º minuto de compensações, já o seu guarda-redes, Bruno Varela, tinha ido à área adversária tentar ajudar num canto, o que até originou uma saída rápida do Braga e um remate feito de trás da linha de meio-campo que André Horta não conseguiu direcionar para a baliza deixada deserta. Esta sucessão de eventos não reflete o que foi a generalidade do jogo, onde a intensidade e o equilíbrio foram sempre valores mais prezados do que tanta emoção. Mas isso não foi o suficiente para tornar o espetáculo enfadonho. Longe disso. É certo que, de entrada, o Sporting Clube Braga apresentou a sua cara mais tímida, com 2 médios mais seguros e Zalazar na linha da frente, e que, em contrapartida, o Vitória pendia mais para uma linha de 3 médios do que para os habituais 3 atacantes, abusando dos lançamentos do nem sempre esclarecido Jota Silva no espaço, o que gerou uma primeira parte rasgada, mas nem sempre bem jogada e seguramente vazia de lances de perigo. Até ao intervalo, que chegou com um total de 11 remates, mas um índice conjunto de golos esperados de apenas 0,5, só os bracarenses estiveram à beira de marcar. Fizeram no mesmo, aliás, por Zalazar aos 4 minutos, mas o lance foi anulado por fora de jogo de Ricardo Horta. E depois podiam também tê-lo feito já a contar aos 14 e aos 33 minutos, mas neste caso em 2 bolas paradas. No primeiro lance, após um canto, um corte de Jota atingiu Abel Ruiz e levou a bola a acertar no poste, no ressalto. No segundo, depois de um livre, um cruzamento de Ricardo Horta apanhou Serdar em boa posição, mas o cabeceamento do turco foi parar às mãos de Bruno Varela. Os segundos 45 minutos foram marcados pelo golo de Vítor Carvalho, praticamente a abrir. De canto, Jota Silva já obrigara Mateus a defesa atenta, mas o golo nasceu do melhor desenho do jogo até então. Passe de Vítor Gomes, calcanhar de Zalazar, a lançar Rony para a linha de fundo e depois cruzamento rasteiro para a meia-lua, de onde Vítor Carvalho colocou o remate milimetricamente junto ao poste. O jogo entrou então numa fase de indefinição, enquanto o Vitória não mudou processos e intervenientes. Jota ainda teve uma boa situação ao minuto 58, quando André Silva lhe meteu a bola à frente, mas ele se deixou trair pela recepção e perdeu ângulo para melhor do que um tiro à rede lateral. E Zalazar
podia ter sentenciado o jogo aos 64 minutos, no momento em que Rony lhe picou a bola e ele a desviou de Varela para o 2-0. Não o fez, contudo, com força suficiente, o que permitiu uma bela defesa ao guardião vimaranense. E é aí que o jogo começa a mudar, com as entradas de Dani Silva, primeiro, Budska e João Mendes depois, mas também com o maior atrevimento do Vitória, no momento de soltar os alas e de fazer subir os centrais dos lados até ao meio-campo adversário. Com o domínio territorial a sorrir-lhe, o Vitória começava a ter lances que justificavam o empate. Tiago Silva, aos 74 minutos, viu o remate esbarrar num defesa. João Mendes, aos 90 mais 2, foi parado pelo guarda-redes. Mas aos 90 mais 8 fez mesmo o gol do empate, quando recuperou a segunda bola, nascida de um duelo entre José Fonte e Borevkovic, improvisado ponta de lança, e lhe deu em vôlei com tal alma que Mateus nem a voar podia lá chegar. O empate final satisfez mais o Vitória do que o Sporting Clube Braga, que teve o segundo golo nas botas de Zalazar, Abel Ruiz ou André Horta, estes dois já nos descontos. Mas aceita-se o resultado pela crença dos visitantes até aos instantes finais. E façamos então a fotografia tática deste jogo. Artur Jorge, no Sporting Clube Braga, teve que fazer várias alterações. Foram 5 em relação ao 11 que tinha apresentado na última jornada, uma vitória por 3-1 contra o Casa Pia. 2 delas tiveram que ver com a CAN, com a Taça da África das Nações, porque Niakate, a defesa central, e Simone Banz, a ponta de lança e melhor marcador do campeonato, não estavam disponíveis. Entraram assim José Fonte e Abel Ruiz. Depois, não saíram do 11 André Horta, Pizzi e Bruma. Este até estava no 11, mas acabou por ter de ceder o seu lugar por se ter magoado no aquecimento, tendo entrado Vítor Carvalho, Zalazar e Rony Lopes. Ora, isto gerou o tal Braga mais conservador. E eu mantenho a minha ideia de que a propensão atacante deste Sporting Clube Braga se joga muito no trio de médios. Se nos dois médios mais recuados estão dois jogadores que privilegiam mais a segurança, e neste plantel eles são sobretudo Vítor Carvalho e João Moutinho, temos um Braga com a sua cara mais tímida. Se, em contrapartida, nessa dupla aparece um dos jogadores mais progressivos desta equipa, como André Horta ou como Zalazar, teremos um Braga com mais dose de risco. Ora, hoje o que aconteceu foi precisamente a colocação de Zalazar na linha da frente, com dupla de médios formada pelos mais conservadores, Vítor Carvalho e João Moutinho. E isto teve muito que ver com a forma equilibrada como o jogo foi decorrendo durante a primeira parte. O Braga apareceu no seu tradicional 4-2-3-1, com Mateus na baliza, linha de 4 atrás formada por Víctor Gomes, José Fonte, Serdar e Borja, depois a tal dupla de médios, Vítor Carvalho e Moutinho, e um trio de apoio ao ponta de lança, que hoje era Abel Ruiz, formado por Rony Lopes, que apareceu à direita, porque não havia Bruma, por Zalazar e por Ricardo Horta. A nuance aqui é que o Braga, continuando a fazer a sua habitual saída a 4, sempre com os dois centrais e os dois médios, processos muito semelhantes, aliás, aos do Benfica de Roger Schmidt da época passada. Depois, na frente, o que fazia era mover muito as pedras, pedindo muito, tanto ao ponta de lança, Abel Ruiz, como até ao próprio Zalazar, que aparecessem no corredor esquerdo para que Ricardo Horta pudesse derivar da esquerda para o meio e pudesse surgir muitas vezes dentro do bloco da equipa do Vitória. Mas olhamos então para o Vitória. O Vitória fez apenas 2 alterações relativamente ao 11 que na última jornada tinha batido por 1-0 o Rio Ave. Foram as trocas dos atacantes Nelson da Luz e Budska por Jota Silva e André Silva, sendo que a entrada de André Silva serviu para, naturalmente, dar à equipa uma feição mais dialogante, porque Budska é mais ponta de lança, de ir à procura da profundidade, de batalhar pelas bolas na área. André Silva é um jogador mais dado a baixar em apoio, a dialogar com os médios através da troca de bola dentro do bloco, enquanto que Jota Silva era ele sim o jogador destinado a explorar o espaço nas costas da última linha da equipa do Sporting Clube Braga. Apareceu o Vitória no seu habitual 3-4-3, mas com uma nuance. É que se de início Nuno Santos, aquele que era suposto ser o avançado esquerdo, apareceu muito nesta linha de 3 da frente. A partir dos 15, 20 minutos, ele começou a encostar bastante atrás e a formar linha de 3 médios com Tomás Andal e Tiago Silva. Sendo
sendo assim, olhamos para o 11 do Vitória. Varela foi o guarda-redes, depois tripla de defesas formada por Jorge Fernandes à direita, por Borevkovic no espaço central e por Tomás Ribeiro à esquerda. Bruno Gaspar era o ala direito, Ricardo Mangas o ala esquerdo. À partida, a dupla de médios devia ser formada por Tomás Andal e Tiago Silva, mas a verdade é que o Nuno Santos foi muitas vezes juntar-se a eles, intrometendo-se entre Tiago Silva e Ricardo Mangas, o que deixou depois então André Silva e Jota Silva como únicos avançados. Lá está, o Vitória começou por defender em 5-2-3, depois, já dentro do seu meio-campo, baixava para 5-4-1, mas à medida que o jogo foi decorrendo, este 5-2-3 transformava-se cada vez mais num 5-3-2, com a introdução de Nuno Santos no setor de meio-campo e, inclusive, com a passagem de Jota, muitas vezes, para o lado esquerdo do ataque, no mesmo corredor onde estava precisamente Nuno Santos. Quem mexeu primeiro foi o Vitória, que estava a perder desde o minuto 53, e aos 65 minutos começa por trocar Nuno Santos por Dani Silva. Dani Silva trouxe mais criatividade e mais critério à zona de meio-campo. Foi positiva a sua entrada e o Vitória aí assumiu claramente os três médios. Depois, ao minuto 75, dão-se mais duas trocas. A de André Silva por Butska, ponta de lança por ponta de lança, e a de Tomás Andal por João Mendes. Sendo que o meio-campo passou então a ser formado por Tiago Silva e por Dani Silva. São muitos Silvas nesta equipa do Vitória, com João Mendes, Butska e Jota Silva lá mais na frente. Portanto, aqui o Vitória a voltar então ao seu habitual 3-4-3. Um minuto depois, já tentando segurar um bocadinho o resultado, o Braga troca Rony Lopes por Pizzi e Zalazar por André Horta. Mantém os três médios, desta vez com Pizzi no corredor central. André Horta foi jogar para o lado direito, onde estava antes Rony Lopes, e Ricardo Horta manteve-se no corredor esquerdo, no apoio a Abel Ruiz. Mexeu o Vitória, por fim, aos 84 minutos, trocando Jota por Nelson da Luz, e ainda o central Tomás Ribeiro por mais um médio, André André. O que quer dizer o quê? Que o Vitória acabou com linha de 4 homens apenas atrás. Tinha Bruno Gaspar, Jorge Fernandes, Borevkovic e Ricardo Mangas, sendo que Bruno Gaspar e Ricardo Mangas se soltavam bastante pelos corredores. Era muitas vezes Dani Silva quem vinha ajudar no momento de início de construção, aparecendo depois o Tiago Silva e o João Mendes no apoio mais direto aos dois atacantes, que eram o Butska e o Nelson da Luz. Portanto, um Vitória num 4-4-2, mais próximo do 4-4-2, sendo que na ponta final até o próprio Borevkovic apareceu muitas vezes em posição de ponta de lança para este último forcing. Foi muito por isso que, ao minuto 90 mais 3, Artur Jorge optou por começar a precaver-se e começou por trocar então Ricardo Horta por Roger, troca por troca, extremo por extremo, Vítor Carvalho por Castro, médio defensivo por médio defensivo, mas ao minuto 90 mais 5 fez sair o ponta de lança, Abel Ruiz, para a entrada de Paulo Oliveira, um terceiro defesa central. Isso não impediu, ainda assim, que o Vitória tenha conseguido chegar ao golo, precisamente num lance em que um dos seus centrais, o Borevkovic, apareceu na frente a discutir a bola com um dos centrais do Braga, o José Fonte, sobrando a bola para o tiraço do João Mendes, que deu o golo do empate. Embora tenha estado à beira de somar o segundo jogo sem sofrer golos neste campeonato, sofreu o golo que valeu o empate mesmo ao minuto 90 mais 8, quase no final do período de compensações. Já se sabe que esta equipa do Sporting Clube Braga não brilha geralmente pelos homens que têm mais atrás. Hoje, os melhores que o Braga apresentou, ainda assim, apesar de tudo, os dois laterais não estiveram mal, Vítor Gomes e Borja, sobretudo pelo apoio ofensivo que foram dando à equipa, pertence-lhes quase sempre os corredores laterais, mas os melhores jogadores
jogadores do Braga ainda foram Ricardo Horta, Rony Lopes, que tem alguns passos para finalização, não esteve mal na partida, e Vítor Carvalho, que a meio campo pautou sempre a equipa e foi autor de um belíssimo golo. Mas os heróis da partida, ou o herói da partida, esteve do outro lado. Muito bem, Bruno Varela, o guarda-redes do Vitória, fez ainda assim um par de boas defesas que foram mantendo o Vitória no jogo. Esteve muito bem também o Tiago Silva, na zona de meio campo. Até depois, quando foi chamado a dar um contributo mais ofensivo, mais próximo dos atacantes, mas foram dois homens que saltaram do banco que me encheram as medidas, Dani Silva e, sobretudo, João Mendes. João Mendes veio virar aquilo que era o jogo do Vitória Sport Clube, e não é só por causa do golo que marcou, foi também muito por causa das ligações que ele foi permitindo estabelecer no último terço e que deram à equipa uma capacidade completamente diferente de chegar à baliza de Mateus Magalhães. Foi, para mim, o herói do jogo, João Mendes. Foi globalmente tranquila, ainda com dois lances com algum potencial de polémica, a arbitragem de João Pinheiro neste derby do Minho. Vamos então olhar para os lances. Logo aos 4 minutos, golo anulado ao Sporting Clube Braga, a Zalazar, por fora de jogo de Ricardo Horta. A equipa de arbitragem no campo não assinalou, mas foi chamada ao monitor pelo VAR, o João Pinheiro foi chamado ao monitor pelo VAR para ver o lance. E porquê? Porque como Ricardo Horta não toca na bola, não se trata aqui de colocar linhas apenas, trata-se de o árbitro, que é chefe de equipa, olhar para o lance e perceber se considera ou não que a interferência de Ricardo Horta é suficiente para a anulação. E é, no meu ponto de vista. Porquê? Porque no momento em que o cruzamento da direita chega à área, Ricardo Horta, que está em posição irregular, e isso é indiscutível, faz a bola e interfere na ação de Borevkovic, que acaba por fazer um corte defeituoso em função da tentativa de Ricardo Horta chegar à bola. Esse corte chega a Rony Lopes, que chuta, o guarda-redes defende, e Zalazar, que estava em posição regular, faz o golo na recarga. Mas há uma interferência que é naturalmente decisiva de Ricardo Horta no início da jogada, pelo que o golo foi bem anulado por conselho do VAR. Depois, ao minuto 74, segundo lance polémico da partida, este na área do Sporting Clube Braga, num lance em que Vítor Carvalho faz um corte e, na continuação do movimento desse mesmo corte, acaba por pisar, até com alguma contundência, Jota Silva, que ouviu-se o grito na transmissão e caiu no chão a contorcer-se com dor. Aquilo que diz a doutrina nestes casos é que, como o movimento é o mesmo e não há um prolongamento do movimento, não deve ser assinalada falta, mas vou ser muito honesto. Na minha opinião, há ali demasiada contundência no pisão de Vítor Carvalho sobre Jota para ele ser julgado absolutamente como inócuo. Não me escandalizaria nada que fosse marcada grande penalidade, embora saiba que, defendendo-se com a doutrina, a generalidade dos especialistas de arbitragem vão dizer exatamente o contrário e que o lance é absolutamente regular. Também não sou capaz, naturalmente, de sobrepor a minha opinião à de tanta gente que sabe muito de arbitragem e sabe mais de arbitragem do que eu. Portanto, aceito a decisão do árbitro, mas eu, olhando para aquele lance, diria sempre que era grande penalidade. Portanto, acabou por ser uma arbitragem ainda assim com algum potencial de polémica, mas muito tranquila, de João Pinheiro na generalidade da partida. Futebol de Verdade,